Posso esperar para comprar fertilizantes para a próxima safra? Como tomar decisões mais assertivas diante de um mercado tão volátil? Essas são algumas dúvidas de produtores rurais e a gente vai responder neste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast que te mantém atualizado sobre questões estratégicas do agro. Eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, vou bater um papo presencialmente com o Jefferson Souza, ele que é analista de inteligência de mercado de fertilizantes na AgroInvest. Então fica com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi Jefferson, seja bem-vindo ao podcast Ouço Agro. É um prazer tê-lo presencialmente aqui com a gente. Oi Natália, o prazer é todo meu, muito bom conversar com vocês, obrigado pela oportunidade. Jefferson, a gente acompanha bastante o seu trabalho aí, que traz atualizações e também direcionamentos estratégicos para os produtores. Do lado de cá, a gente também acompanha o mercado de fertilizantes para auxiliar o produtor na tomada de decisão. A gente tem visto, de forma geral, os fertilizantes subindo, preço subindo para as principais fontes nesse ano de 2025 e os grãos recuando um pouco. Por outro lado, também acompanhando o ritmo de negociação de fertilizantes, de compra antecipada, a gente vê que os níveis de 2025 estão próximos aos de 2024, mas abaixo, um pouco mais atrasados do que 3 anos passados. Então, eu queria que você pontuasse o que vocês têm acompanhado lá na AgroInvest, e o que você acredita que tenha resultado, Por que resultado desse tipo de comportamento? Excelente. Primeira coisa importante, Natália, você comentou sobre o balanço entre custo e receita. Na minha opinião, isso é uma das coisas mais importantes para o produtor rural. Quando nós pensamos na formação do custo, ele tem o mesmo peso quando você pensa em vender a soja, vender o milho, seja o que for. Esse ano, realmente, o Farmer Selling, que é a comercialização de vendas de soja, está maior, na nossa concepção, do que estava no ano passado, sobretudo em volume. Que significa que ele comprou mais antecipado do que outros... Exato, ele vendeu mais antecipado e comprou também mais antecipado em comparação ao ano passado. Eu tenho 2 cenários hoje. Falando dos fertilizantes propriamente dito, eu tenho mais de 60% do Brasil comprado. O produtor está mais avançado do que estava no ano passado. Veja que interessante, você comentou que os preços estão subindo, certo? Certo. Estão subindo. Porém, o produtor ele antecipou as suas compras. E nessa parte, ele acertou. Vou dar o exemplo do cloreto de potássio. O cloreto de potássio tem um peso importante na lavoura e na formação. Ele comprou antecipado. Ele começou a comprar o cloreto em outubro do ano passado para a soja que ele vai utilizar a partir de setembro desse ano, de 25. E ele acertou em cheio. Por quê? O cloreto subiu $85 lá na fazenda para ele nesse curto espaço de tempo. Significa que essa compra antecipada foi muito bem assertiva. Quem está comprando o cloreto hoje está com uma diferença, como eu disse, de 85, em algumas regiões de $100 por tonelada. Então quer dizer que essa antecipação ela tem uma oportunidade de mercado. E ele viu isso. E no caso da soja eu encaro que também tem esse fator. O produtor teve oportunidade, inclusive cambiais. Em alguns momentos o câmbio rompe a marca de 6 rapidamente. O produtor vende soja em real. Nós tivemos uma semana extremamente agitada no mês de abril de venda de soja. O Farmer Selling foi recorde do mês de abril, quando nós pensamos em uma semana, e tudo isso influenciado por esses fatores. Compra de insumo de um lado e oportunidades do outro. Pela sua fala, a gente fecha bastante o raciocínio de que o produtor precisa olhar as duas pontas, o que ele está comprando e o que ele está vendendo. Exato. A gente usa bastante o indicador de relação de troca para mostrar se está favorável para ele fazer a compra, mas na verdade não é só a compra do insumo, ele precisa fazer a venda também da sua produção. E aí a gente tem esses fatores influenciando, como você colocou, Tipo, aproveitar momentos de câmbio favorecendo a venda de soja e milho, para quem exporta principalmente, independente, muitas vezes, de ter aumentado o preço dos fertilizantes. Exatamente. O que você falou, até para mim, parece repetitivo, eu falo muito sobre isso. Falo muito de relação de troca. Todos os debates que eu faço, a relação de troca está no meio, porque, na minha opinião, é o hedge, é a proteção mais barata que o produtor tem. Você tocou num ponto, Natália, que é comprar e vender. Nós temos, infelizmente, algumas situações em que esse descasamento ele não traz nenhum benefício para o produtor. Pelo contrário,
Ele traz um malefício lá na frente. Ele mantém um risco, né, na Sem atividade, dúvida nas nenhuma. duas pontas, Exato. talvez em 3, não são 3 pontas, mas em 3 porque tem o câmbio. Exatamente. E assim, na nossa visão como consultoria, nós que trabalhamos diretamente com produtores rurais, com empresas, etc., você diminuir os riscos que você possui, e a atividade agrícola possui inúmeros riscos, o produtor que está nos acompanhando sabe disso, então você diminuir os riscos é o primeiro passo. E você comprar e casar com a sua venda é você mitigar risco. Esse é um fator importante. Ah, mas o grão vai estar mais forte lá na frente, ou o fertilizante cai. Pode ser que aconteça? É claro que pode. Só que você está sempre no se e se. Você não concretiza. E caso essa tendência não aconteça lá na frente, você cria um problema. Então nós não vemos que é a solução. Você especular nessa parte não é o caminho. O que você pode fazer é, eu não quero vender a soja lá na frente. Tudo bem. O que você pode buscar é talvez um hedge, alguma proteção, que você consiga pelo menos diminuir esse risco que você está se expondo. Você está com uma exposição. É inegável. Quando você compra um insumo e não vende a sua soja, não vende o seu milho ou algodão, o que seja, você está abrindo uma exposição. Isso é um fato e é inegável. E tem várias estratégias para ele fazer essa compra e essa venda, né, como você colocou, a depender do formato que ele não queira fazer uma operação de barter, por exemplo, ele tem outras estratégias, mas desde que ele consiga também travar aquele preço de venda que ele considerou que deu uma relação de troca que para o negócio dele é favorável. Exato. Ele tem outras opções, né? A gente sabe muito bem que o Brasil você tem 3 fatores de formação de preço de soja. Chicago, que é a bolsa, e você tem ferramentas para operá-la, você tem prêmio, que é um pouco mais complicado, que você não tem essa proteção. Por isso que não existe um hedge perfeito, porque o prêmio você tem dificuldade de travá-lo, vamos pensar dessa maneira. Você não tem uma put ou uma call, não vai ter para prêmio. Você tem câmbio. Você pode fazer uma NDF, alguma coisa do tipo. Você pode trabalhar as 3 pernas separadas. Isso é também uma forma de mitigar os riscos quando você compra um insumo. Eu nunca falo só de um ou de outro. Como a minha área e a minha praia, vou falar dessa maneira, é insumo, e sempre gostei disso, eu trago o insumo junto com a comercialização. Porque dessa forma nós conseguimos diminuir esses riscos que eu comentei contigo e mais do que isso, dar uma segurança para o produtor que está fechando o negócio. Porque a pior coisa é ele fechar, deixar aberto e não sei por que cargas d'água, essa soja cair, ou milho, ou qualquer outra coisa. A relação que na cabeça dele estava boa, ela deixa de ser boa. E nós criamos um problema, sem dúvida nenhuma. E o produtor às vezes fica frustrado, né, achando que aí ele pode recuar, inclusive, numa estratégia de venda ou compra antecipada por conta disso. Exatamente. Jefferson, você citou mais detalhe de uma fonte, né, dos potássicos. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais para você falar do mercado de nitrogenados, fosfatados e potássicos também. Já dando uma perspectiva de preço, né, para quem ainda não fechou os seus negócios, como que você vê o futuro aí ainda para a safra 2025-26 que o produtor consegue aproveitar oportunidades? Excelente ponto. Só para comentar, nós temos de 35% a 40% dos produtores ou do volume que não foi adquirido para a soja 25-26. A soja, ela consome mais de 40% do que o Brasil entrega de fertilizantes. É a cultura carro-chefe nossa, é claro. Se eu for parar para pensar no potássio, Natália, como eu disse, a oportunidade, na minha visão, já foi. Daqui para frente, o que nós podemos ver é uma manutenção em um cenário positivo e teria espaço para subir um pouquinho mais. Nós não descartamos isso. Por que teria espaço? Porque você tem algumas demandas globais ainda em aberto, como é o caso de uma China e de uma Índia, que devem aparecer no mercado nas próximas semanas. E dependendo do tom que essas negociações acontecerem, você pode ter reflexo no preço ainda. Eu não descarto, mas ele subiu bem. Então também você dizer que vai subir mais $50 até o final da janela, eu acho que é muito pessimismo. Na minha visão, o potássio está encontrando um certo equilíbrio na alta. Sem dúvida nenhuma. Mas também sinaliza que não tem uma perspectiva de queda, né? Ao ponto de o produtor ficar esperando ainda e arriscar, inclusive a janela, para receber esse produto esperando cair. Exatamente. Eu falei com um produtor faz mais ou menos uns 15 dias. Ele me disse uma frase muito interessante. Ele falou assim, parece que o melhor preço está ficando toda semana para trás. Porque como você está subindo, hoje eu tenho 480, não tenho mais 480. Hoje é $500. Ou seja, o 480 que era ruim, hoje ele fala, não é tão ruim porque já subiu $20. E essa escalada, Natália, ela está sendo contínua.
Eu não tenho retração no preço do cloreto em 2025, a não ser oscilação cambial. E o ano Fe- passado também não teve, né? Ano Ele passado foi um praticamente- pouquinho diferente, porque ele recuou, ele é de Em junho. 2023 ele tinha subido bastante, né? Consideravelmente. O ano Aham. passado Ano deu- passado ele recuou um pouco em junho. Esse ano é diferente, ele já subiu muito mais e nós tivemos boas oportunidades para o potássio. E nitrogenado, Jefferson, que também tem um período, né, que no Brasil começa a elevar os preços, né, principalmente no início do segundo semestre. Como que você vê aí essas oportunidades? O nitrogenado é o mais difícil de todos. Quando eu falo de N, ele é o mais volátil quando a gente fala em campo e volátil em preço. Ele é extremamente volátil. Quando eu digo volátil, você subir $50 em poucos dias. É muito sensível. O N, vou pegar o exemplo da ureia, é extremamente sensível a conflito geopolítico, a corte de produção, a novas histórias como, por exemplo, uma China voltando a exportar. Há mais ou menos 15 dias, nós tivemos uma notícia que, quando eu li ela, eu disse, opa, nós vamos ter uma queda no preço. A China voltaria a exportar. A China exportava para o mundo 5 milhões de toneladas, mais ou menos, 4,5 milhões em 23. Ano passado ela exportou 265 mil toneladas. É uma queda abrupta, brutal, sem dúvida nenhuma, por uma mudança interna chinesa. Esse ano, quando nós escutamos a notícia que a China voltaria a exportar, eu falei, poxa, o preço vai cair. Só que com as histórias avançando, ao invés de exportar 4 milhões de toneladas que ela poderia exportar, agora o mercado já fala em 2 milhões. A tendência de queda que estava se desenhando já Muda deixa de muito, existir. né? Muda muito no rápido. mercado. Nós estamos em um momento em que as informações elas chegam muito rápido para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Ascensão da internet e tudo mais, inteligência artificial. E isso faz com que nós tenhamos oscilações e uma mudança rápida de tendência. Então, para o produtor que está nos acompanhando, eu não posso encarar a comercialização de insumos como encarava em 2014, 2015 ou até mesmo 2018, que as oscilações eram pequenas. Agora você tem $50 em poucos dias. Ou seja, o time de compra, que é muito importante para você compor a tua rentabilidade, ele tem que ser muito bem acompanhado. Para a ureia, eu diria o seguinte, nós temos uma perspectiva de preço firme no curto prazo, devido a esses desdobramentos e global também, mas para o segundo semestre, eu diria para o produtor olhar, e não olhar a cada mês, mas olhar sempre o mercado. Se eu vou olhar quando eu compro, provavelmente você pode estar tendo uma visão distorcida do fato. Então é importante a gente acompanhar muito de perto. O N, eu digo, acompanhe de perto. Se você precisa do N para usar para o verão, atenção. Eu não tenho no curto prazo uma expectativa de redução forte no preço. Nós temos manutenção. E fosfatado, alguma coisa aí? Esse é o problema. O fósforo Se eu fosse elencar... Começou a subir significativamente, né? Já no final de 2024. Eu vou te falar o último dado que eu tenho. A última queda que eu tive de MAP foi em 2023, final de 23, início de 24. Ele não cai. E vocês acompanham também essa compra antecipada por fertilizante? Para saber em que nível que está o MAP para os fosfatados, por exemplo? Exato. Nós temos uma separação entre no caso da soja, exatamente, entre K e P, ou P e K, vou colocar na ordem. No caso do potássio, o Brasil ele tem por volta de 25% em aberto para a soja. Então, significa que 25% do volume esperado de potássio não foi comprado ainda. Ele será comprado $100 mais caro do que aqueles que iniciaram o programa. No caso do fósforo, esse percentual ele é maior. Então, nós temos no Brasil uma estimativa nossa de 35% em aberto de demanda de fósforo para a soja 2025-2026. E você acredita que isso tem influência de ele ser um insumo que está subindo, né? Já está num nível mais alto e o produtor tem a perspectiva de que caia, mesmo não caindo? Ou costuma ser esse padrão mesmo? Excelente pergunta, Natália. Nós estamos vivendo uma transformação no mercado de adubo no Brasil. Esse dado que eu falei para você, eu não fazia ele. Eu comecei a fazê-lo na safra passada. Por conta da Exato. mudança. Eu não separava o que era P do que era K. O mercado ele tinha uma tendência de você rodar, entre aspas, rodar e negociar juntos. Ou 0,18,18, 0,20,20. Veja, esse ano, por exemplo, nós tivemos produtores que, pela primeira vez em bastante tempo, separaram. Compraram primeiro o potássio para depois o fósforo.
E esses produtores, eles compravam o formulado, o 0,1818. Ou seja, eles mudaram a forma de comercializar. Portanto, eu, quando analiso essa tendência, eu já não consigo mais olhar somente para o todo. Eu tenho que separar o que é P do que é K, devido a essas mudanças. E sem dúvida nenhuma, daqui para frente, a tendência é que nós continuemos a ver esse perfil de mudança do produtor na hora de comprar. E aí você comentou sobre a mudança que teve, que foi uma busca por outros fertilizantes fosfatados por conta do incremento nos preços de MAP. Exatamente. O produtor buscou alternativas em produtos menos concentrados ou de concentração intermediária. Então o MAP subiu muito, é um produto que o Brasil consumia amplamente, alta concentração. O produtor foi para um super simples, foi para um super triplo, foi para um NP. Em alguns momentos até por falta de oferta. Eu não encontrava o MAP, não encontrava o super triplo. Ano passado nós tivemos um apagão de oferta em alguns momentos e o produtor não encontrava o produto que ele queria. Nesse caso, ele teve que buscar alternativa, não tem o que fazer. E esse ano nós temos uma importação recorde de super simples, nós temos uma importação recorde de super triplo até agora. Só que nós temos um MAP muito de lado em comparação ao ano passado e menor do que era em 2023, por conta disso. E isso muda em alguma coisa, você acredita, a gente está mudando já para a parte agronômica, né? No rendimento das lavouras, o fato de ele ter mudado essa estratégia na comercialização, você acredita que possa ter alguma influência nessa parte produtiva? Ou só mostra mesmo que o produtor tem aperfeiçoado o seu processo de gestão e assim como o mercado tem sido dinâmico, ele tem acompanhado e conseguido tomar decisões dessa parte estratégica? Entendi. Não vejo prejuízo na produtividade, no manejo, nada. Até porque o super simples, ele era produtores sempre usaram super simples. Outros migraram para o super simples. Então eu não vejo prejuízo. Claro, né, vou dizer novamente, eu acompanho os números. Sim. Eu não olho a parte agronômica. Então é importante dizer, talvez quem tem uma vivência de campo e de pesquisa agronômica possa dar a resposta muito melhor do que eu. Alguma coisa mais Exato. pontual, específica. Exatamente. Agora, se eu fizer um balanço superficial sobre isso, na minha visão, eu, Jefferson, eu acho que não tem prejuízo. Porque também são fontes boas de fósforo, não tem nenhum problema. Super simples, além do fósforo, tem o enxofre, tem o cálcio. Então nós conseguimos ver isso. E só puxando um gancho rapidinho, Natália, eu também tenho sulfato entrando muito no Brasil. Não é um fosfatado, é claro, estou falando do nitrogenado, mas você tem muitos produtores que não usavam sulfato. Sim. E substituíram o sulfato em detrimento da ureia, vamos falar assim. O produtor usava ureia, ele viu um sulfato muito bom de preço, muito interessante em relação de troca, ele foi para o sulfato. Então você está percebendo que eu estou falando de produtos menos concentrados. O sulfato ele é menos concentrado que a ureia. O super simples ele é menos concentrado do que o MAP. Você concorda comigo que a quantidade aplicada por hectare, Sim. ela aumenta? O volume de mercadorias que você vai movimentar em toneladas, Aumenta. ele aumenta. É por isso que o Brasil possui hoje o maior programa de importação da sua história de fertilizantes, devido à ascensão de produtos menos concentrados. E esse é um ponto que eu queria comentar, que pega o gancho de importação e também de abastecimento no Brasil. Em relação a, você comentou, né, o MAP faltar, o produtor buscar essas outras fontes, isso elevou a importação. A gente observa um aumento das importações de todas as fontes nesse ano de 2025, mesmo falando que a maioria deles está mais caro, porque é um dos insumos essenciais, né, para o produtor. Ele não pode deixar, ele às vezes reduz, faz uma gestão ali para reduzir um ou outro, ou fazer uma substituição, mas ele precisa desse insumo. Certo. E o Brasil é dependente essencialmente dessa importação. Então a gente vê um aumento de importação em 2025, com o aumento desses preços, e esse desafio aí que você colocou de um maior volume, e também, né, a gente gravou um episódio, o 163, se eu não me engano, em fevereiro de 2025, agora sobre fretes, porque os fretes no Brasil alcançaram um nível recorde, Sim. Um pico muito grande, e foi dada uma perspectiva de que muito provavelmente na safrinha a gente visse novamente uma valorização desses fretes, podendo ainda bater novos recordes. E a gente tem uma influência da logística para levar esse fertilizante para os produtores. E aí,
pegando o gancho da sua fala, eu vou aproveitar, tem produtores que enviam perguntas pra gente, né, e a gente aproveita para tirar essas dúvidas aqui, porque são dúvidas de vários produtores. Inclusive, a gente começou esse episódio, você até citou alguns pontos, mas eu vou colocar uma dúvida que está relacionada a essa questão de abastecimento e também da questão logística, que eu deixo para você responder depois. Então, é o Fábio Cubas, ele é engenheiro agrônomo e produtor rural de soja, milho e feijão, principalmente. Em Irineópolis, Santa Catarina. Aí ele comenta que fertilizante é um dos insumos mais caros da safra. Temos muitas dúvidas e temos que ter muito cuidado na decisão. O dólar flutuando demais gera incerteza. Qual momento comprar? E aí ele fala, se eu compro agora o fertilizante recua, eu terei o mesmo problema que já tive em outros anos quando comprei antecipadamente. E se comprar mais para frente, qual o problema posso ter logístico? Vou conseguir receber esse produto a tempo de fazer a minha semeadura? Então eu queria que você passasse, respondesse, né, falando um pouco como você vê a questão de abastecimento no mercado nacional e essa questão desse risco logístico. Excelente. É o Fábio que perguntou, né? Deixa eu até, então vou responder para o Fábio diretamente. Fábio, a gente está num momento que é muito complicado, porque você já não está com uma janela tão grande para você comprar e os preços já subiram muito. Então você fica naquela dúvida de que, será que eu compro agora e lá na frente o preço cai e eu fiz uma má compra? Ou eu espero e corro risco logístico? Eu confesso para você que eu não gosto de me expor a risco quando eu falo de agricultura. Eu não gosto. Eu acho que o produtor já possui os riscos que, na lavoura para produzir. Clima, pragas, etc. Em sumo, na minha visão, nós não temos uma perspectiva que o preço despenque. Nós não temos essa perspectiva. O que pode acontecer é você ter algumas correções cambiais, como ele comentou, que também é muito difícil de você prever agora. Nós estamos indo para junho. A janela não é tão grande para nós esperarmos. Eu, particularmente, venho dando algumas recomendações de compra, no caso do cloreto, desde outubro, do fósforo desde fevereiro. Então, na minha visão, infelizmente, as oportunidades já passaram. Agora nós vamos ter que tentar encontrar algumas saídas para não ter um custo tão elevado. Mas eu chegar para você, Fábio, e falar para você aguardar tranquilo, sentado, você não vai ter problema, eu estaria cometendo um equívoco. Primeiro porque você tem uma incerteza logística. Quando eu falo de fertilizante, é importante pontuar. O potássio, 97% vem de fora. No caso do fósforo, nós temos um percentual produzido no Brasil, mas mais de 70% vem de fora. Então quer dizer que eu dependo de uma logística global. Eu dependo do porto, eu dependo do caminhão. Então não é tão simples você dizer que você vai movimentar toneladas e toneladas de insumos sem problema. Você pode ter? Pode. Nos últimos anos nós tivemos muito pontuais, não foram graves. Mas o meu conselho para você, Fábio, nesse momento, eu acho que esperar pode, no futuro, trazer algumas dores de cabeça para você que é bom evitar. Só por isso. Não só para ele que está em Santa Catarina, que tem até um risco menor relacionado ao frete, porque ele está mais perto de região portuária, né? Mas tem produtores que estão muito mais distantes. E aí esse risco se torna ainda maior. Sem dúvida. E tem questão internacional, né? Que até deixo para você comentar como que vocês acompanham essas questões geopolíticas todas. Você até citou antes já, mas que acabam influenciando, porque a gente viu uma medida, inclusive dos Estados Unidos, de impor tarifas sobre navios chineses, independente do que está comercializando, mas isso eleva o frete marítimo, né, internacional, e a gente fala de insumos importados. Então, já pegando esse gancho aí, se você tiver alguma coisa para pontuar de o que acompanhar, né? O que é relevante ir acompanhando ou que auxilia nessa tomada de decisão do produtor de não postergar muito a compra, porque o mercado está dinâmico mesmo. Sem dúvida. Essa questão geopolítica, nós estamos em um momento, entre aspas, muito tenso entre as nações. Entre China, Estados Unidos, União Europeia, grandes potências, Paquistão, Índia, que discutem ali e etc. E no mundo do fertilizante, isso acaba, obviamente, refletindo também em alguns momentos. No caso, você comentou do potássio dos Estados Unidos, né, sobre a questão envolvendo o Canadá, os navios chineses, etc. Eles buscaram uma alternativa, o Canadá ficou fora, o potássio ficou fora. Então, eles não têm tarifas de importação. Mas veja que é muito sensível, né? E é muito rápido. Até porque quando eles anunciaram, o mercado ele dá uma movimentada, né? E o produtor às vezes está acompanhando ali, tomando
perto de tomar uma decisão e ele precisa esperar, né? Exato. Sabe em quanto tempo vem uma resposta de negociação como essa que você colocou que foi feita entre os Estados Unidos. Eu acho interessante falar para o produtor, né, quem são os grandes fornecedores para nós. Legal. A Rússia é o maior fornecedor para nós de fertilizantes. Não é um país tão simples de lidar, né? Você percebe que muda muita coisa, o Putin daqui a pouco ele inventa alguma coisa e pode ser que nós tenhamos algum processo. É um país que tem muitas sanções, embargos, etc. Nós não tivemos problemas com os russos. O russo continua sendo o maior fornecedor para nós. Mas o produtor tem que saber, porque é um fornecedor para ele. É a Rússia. Você não tem nenhum problema de comprar deles. O Brasil segue comprando. Você olha para o segundo fornecedor, você tem uma China, que também acaba tendo alguns momentos de racionamento de produção, exportação, etc. Canadá, que é um fornecedor de potássio para nós no Brasil, é um país que não tem muita questão geopolítica. De sanções. Exato, não tem problema. Você tem algumas questões logísticas no Canadá, como greves, etc. Mas também se resolvem rápido. E na sequência você tem outros grandes players. Um exemplo é o Irã. O Irã, ano passado, foi o maior fornecedor de ureia para o Brasil. O maior fornecedor de ureia para o Brasil no passado foi o Irã, que também possui seus embargos econômicos, que também é um país que está ali, que ela não é um conflito, mas tem uma tensão com os Estados Unidos, etc. Então você percebe que esses grandes fornecedores para nós, eles podem dar algumas surpresas. Não é que vai acabar o fornecimento do Brasil, não. Mas ele em alguns momentos pode ter surpresa, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem mantido boa relação com todos esses países. A questão é que muda a dinâmica do mercado e do comércio, né? Exatamente. E do preço. Eu vou dar um exemplo nesse ano rapidinho, só para não tomar muito tempo, em relação à China. A China ela disse para o mundo, eu vou voltar a exportar fertilizantes, só que eu vou deixar um país de lado, a Índia. Eu não vou exportar esse ano para a Índia. Significa que a dinâmica global ela é alterada em relação a isso, porque a Índia é uma grande consumidora de fertilizantes, assim como o Brasil também é. Portanto, uma notícia como essa, embora o Brasil não esteja diretamente ligado a isso, mas interfere no nosso fluxo de mercadorias e é global. E nesse caso você pode ter uma oportunidade e um ponto de atenção. Por isso que a gente tem que olhar bem de perto para tudo isso. Exatamente. Você sabia? Os principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil são a Rússia, China, Canadá e Marrocos. Atualmente, o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome, e a maior parte dessa carga entra no país por via marítima. Só em 2024, mais da metade do volume importado chegou por 3 portos principais: Porto de Paranaguá, com 25%, seguido do Porto de Santos, com 20%, e Porto de Rio Grande, com 14%. A necessidade de uma logística portuária e interna eficiente é um fator estratégico para garantir o abastecimento de insumos à produção agropecuária brasileira. Bom, Jefferson, 2 últimos pontos que eu queria abordar aqui na nossa conversa. Um é relacionado à busca do produtor por bioinsumos, por exemplo. A gente vê produtores de norte a sul do Brasil usando bioinsumos, tanto na parte de fertilidade, né, quanto de controle. E você vê que isso tem alterado alguma coisa em relação à dinâmica do mercado de fertilizantes de químico? Olha, eu vejo que ainda, como você disse, aumentou a procura, sem dúvida nenhuma, mas é um pequeno share ainda. Eu acredito que nos próximos anos isso pode ganhar mais corpo e tende a ganhar mais corpo, mas ainda o mineral, ele é o carro-chefe. Ele é o que domina, é o cloreto, é a ureia, é o MAP, é o super triplo. Então a interferência ainda é pequena em share em relação a isso, mas pode mudar, né, claro. Com evolução pode até ser um ponto interessante, porque hoje, na parte de químico, o Brasil depende essencialmente de importação, né? Mudando para o biológico, a gente ainda não sabe quanto tempo, nem em que nível, né, de volume eles vão conseguir fazer essa substituição ou complementação mesmo com fertilizantes, mas talvez seja nacional. E aí a gente pode ter... Estou colocando aqui bem de brainstorm. Ter um pouco uma segurança maior em relação ao que tanto o Brasil busca e tem dificuldade de avançar, que é ter uma produção maior de fertilizantes nacionalmente. Exatamente. Eu digo que é difícil você competir com alguns players em mineral. É difícil. Quem sabe o biológico pode ser uma saída. Pelo menos para algumas regiões, algumas culturas, né? Exato. E para finalizar, a gente acabou focando bastante na estratégia de fertilizantes para a safra 25-26, mas para de verão. E como você colocou, né, muita coisa mudando mesmo
para este ano, quem não comprou não tem uma janela grande para comprar. Queria que você comentasse um pouco, deixasse suas palavras finais aí em relação à perspectiva, um fechamento aí para de verão, mas também para o produtor já conseguir se preparar melhor para a segunda safra. Excelente. Quando nós olhamos para a segunda safra, eu acompanho também o pace, né, o percentual de compra, etc. O Mato Grosso, estou perto de 40% comprado para o milho segunda safra. 40% nós estamos em maio, já comprou 40%. Né? Sem dúvida. Ano passado, nessa época do ano, o Mato Grosso tinha 18%. Agora tem 40%. Por que isso? Por duas coisas: oportunidade de insumo e oportunidade de preço de milho. O preço da commodity muda a forma como o produtor comercializa. Isso é um fato, é inegável. O milho, ano passado, estava menos valorizado do que está agora. O milho está com preço bom para o produtor. Ou esteve, pelo menos, quando ele fez os negócios. E fez bons negócios. Tá? Ele comprou sulfato em um nível muito bom. Ele comprou 20020, que é um formulário do Mato Grosso usado, também muito bom. Eu vejo que os negócios que ele antecipou foram bons. Então veja que nós temos oportunidades. Mesmo antecipadas, nós temos. Por isso que eu falo que o produtor tem que estar olhando o ano inteiro para o insumo. Porque em alguns momentos ele vai ter boas oportunidades. Nós tivemos com o sulfato, tivemos com o 20020. Portanto, olhando daqui para frente, eu acho que ele tem que focar, se ele não comprou ainda, claro, nessa safra atual, no verão, mas ele não pode deixar de lado a segunda safra. Porque nós podemos ter oportunidade na mesa e ele tem que aproveitar. E saber o momento, né? Porque agora entra a safrinha, então a gente já tá vendo recuar os preços do milho. Então, realmente, você falou, ele tem que ficar de olho no fertilizante, mas ele fica também observando esses preços de grãos para conseguir fechar a compra. E não é uma safrinha qualquer, né? É a maior safrinha, a segunda safra que nós temos no Brasil, provavelmente. E veja, a janela foi apertada, foi plantado mais tarde, foi semeado mais tarde o milho, e nós temos uma perspectiva de uma mega safra para o Brasil. Esse é um ponto que eu deixaria como atenção para o produtor rural. O preço do milho, ele pode ter uma interferência sazonal da safra brasileira, que é grande. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Tem uma boa demanda? Sem dúvida nenhuma. O etanol mudou o mercado de milho no Brasil, mas a oferta é grande para esse ano de 25, sem dúvida nenhuma. A gente vê os produtores já de olho nisso. O Fábio mesmo comentou, não falei aqui, mas ele comentou que ele fez uma mudança na estratégia lá de escolha da safra dele e observando o mercado de milho, reduziu um pouco essa área e o produtor também observar a perspectiva que tem pela frente e a pressão que pode dar nos preços, e aí fica com essa enxurrada de estratégias que você colocou. Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Você deixou um episódio bastante rico mesmo no que é mais importante aqui para a gente da CNA, que é dar direcionamento, visão de médio mesmo, não tão longo prazo, mas essa visão que o produtor, que auxilia ele na tomada de decisão. Sim. E você fez isso muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado ao produtor que está nos acompanhando, toda a audiência. Obrigado à CNA pelo convite. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Aproveitem, produtores, e se informem sobre esses mercados, como o Jefferson falou. Aproveitem e acompanhem o Jefferson também, né? Que a gente aqui na CNA acompanha muito. Ele sempre gera semanalmente informações que podem auxiliar os produtores rurais e complementam bastante o que a gente gera aqui pelo Núcleo de Inteligência e Mercado da CNA. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.